bem-vindos ao Taça Cheia. Hoje tenho um convidado que está ligado ao mundo dos negócios. Ele tem passagem no setor das telecomunicações e atualmente está ligado ao desenvolvimento e à aceleração de negócios em Angola. Ele chama-se José Maurício Guimarães, ou apenas Maurício Guimarães, e é o meu convidado hoje nessa taça em que vamos falar, obviamente, sobre arte e cultura também, e cultura empresarial, essencialmente. E por isso, Maurício, bem-vindo e obrigado por se juntar aqui a esta conversa. Muito obrigado pelo espaço, um espaço tão disputado, né? Depois de muito tentar conseguir aqui esse espaço, e agradeço já, né, por entender que esse espaço realmente é um local onde a gente transmite muito conhecimento para as pessoas, e a gente está aqui exatamente para isso, para ajudar a valorizar mais ainda o profissionalismo de quem quer empreender, de quem quer liderar, de quem quer entregar resultados nas suas organizações. Maurício, tem uma vasta experiência ao nível profissional, sendo que esteve ligado durante pelo menos mais de uma década ao setor das telecomunicações, que é um setor de capital intensivo, é um setor com um rigor muito grande ao nível das estratégias e do próprio desenvolvimento de negócio, e tem essa experiência também de um mercado muito dinâmico como é o brasileiro, com várias iniciativas de empreendedorismo. E em Angola, de acordo com o Doing Business, também há aqui várias iniciativas de empreendedorismo. Olhando para os dois mercados, qual é que é a avaliação que faz das oportunidades que hoje nós temos em Angola, apesar do contexto que estamos a viver? Excelente comparação, né, que você faz, né? A gente, quando está no olho do furacão trabalhando, a gente só quer dar o resultado. Realmente, o setor das telecomunicações, lá no Brasil, ele é bastante disputado, muito disputado, ferro e fogo mesmo, e ainda tem a agência reguladora, né, que é a Anatel, que exige muitos resultados, muitos indicadores, né? Existe uma prestação de serviço exemplar para os clientes. Então, estive, na verdade, mais de 2 décadas atuando nesse ramo de profissional, e mais precisamente nos últimos 5 anos que eu atuei nisso aí, eu atuava como gerente de operações. Então, tinha uma responsabilidade dobrada sobre o desempenho, né, daquilo tudo lá, né? Então, eu atuava numa multinacional lá e realmente aprendi muita coisa, né? Em paralelo, tem toda uma outra história aí que a gente vai conversar hoje. Claro. E estava aqui a perguntar-lhe sobre as diferenças que nota entre os dois mercados, nomeadamente no que diz respeito às iniciativas de empreendedorismo. Sente-se cá em Angola que as suas são dinâmicas, querem sempre desenvolver alguma coisa, mas também há um índice muito elevado de morte das empresas. E, portanto, tendo em conta aquilo que é a atividade do grupo acelerador, eu gostava de perguntar, por que as empresas morrem? Sim. Vamos lá. Então, tem 2 aspectos aí, né? Primeiramente, como é que eu vejo tudo isso aqui, né? Na verdade, a gente só veio para cá, hoje eu moro aqui em Angola, né? Já há quase 7 meses. Já tinha vindo aqui outras vezes, e a gente só decidiu vir para cá depois de um estudo, né? Que a gente identificou realmente muitas oportunidades. A gente viu que tem muita gente querendo avançar, né? Tem muitos empresários, muitos líderes, muitas empresas querendo realmente entregar melhores resultados. E quando a gente fala em entregar melhor resultado, a gente não está só a falar de entregar resultado para o acionista, para o dono, para o bolso, né? Para a conta bancária do dono, mas sim para os clientes, né? Porque uma empresa boa, na verdade, ela é boa para quem compra dela. Então, a gente viu que tinha muitas oportunidades aqui e decidimos vir para cá, né? E um ponto que chama a atenção da gente aqui nesse mercado é que tem muitos jovens, né? Obviamente, o país é um país majoritariamente jovem em termos de idade de pessoas, né? De faixa etária. Mas a gente se depara, como você, por exemplo, como vários jornalistas que eu já dei entrevistas e vários empreendedores que eu já tive a oportunidade de conversar e de líderes de grandes empresas, pessoas numa faixa etária mediana aí de seus 30, 35 anos, mas que estão se posicionando muito bem diante do mercado, né? Então, isso tudo nos anima, né? Em ver que tem muita gente interessada, tem muita gente querendo avançar.
e estamos aqui hoje para realmente E essa ajudar. oportunidade que vocês identificaram no mercado consiste exatamente em quê? Bom, existe no sentido dessas empresas quererem se destacar perante seus concorrentes, obviamente, né, perante o mercado e crescer, exatamente para evitar também uma intempérie aí que faça com que essa empresa comece a ter resultados ruins e, por consequência, fecharem. Né? Então a gente sabe que a mortalidade das empresas aqui é altíssima, não é diferente no Brasil. O Brasil também tem números bem parecidos com Angola, né, em termos de, obviamente, respeitadas as devidas proporções, né, de tamanho de país, mas são números muito parecidos. As pequenas empresas, pequenas empresas, elas morrem muito rápido. E né? por que morrem? É falta de conhecimento em gestão. É falta de conhecimento em gestão. Tem vários outros fatores, né? A preparação mesmo em si para entrar no mercado exige muita coisa, né? Enfim, a macroeconomia e a microeconomia podem afetar, né? As decisões de governo podem afetar, mas muitas vezes é alguém que vê alguma oportunidade, que tem dinheiro para investir ou busca dinheiro no mercado, num banco, investe e abre o negócio achando que é só comprar e vender. E uma empresa não é só comprar e vender, né? É também o que é. Precisa ter pessoas boas dentro, né? Esse líder precisa começar a liderar essas pessoas de uma forma adequada, né? Para que essas pessoas entreguem melhores resultados. E ele tem que entender, no mínimo de financeiro, no mínimo de marketing, no mínimo de vender, no mínimo de organizar as coisas, né? No mínimo de negociar, se relacionar com parceiros, seja clientes ou fornecedores. E aí, quando a gente começa a ver, ele só sabe que tem uma oportunidade, ele tem dinheiro. Então, não é só comprar bananas e dizer assim, tenho banana e esse é o valor da banana. Contratar pessoas certas seria um caminho? Totalmente. Então, assim, saber contratar, né, saber colocar pessoas na empresa ou no seu setor, enfim, no seu departamento, e eu falo também de grandes empresas, tá? Uhum. Saber colocar as pessoas certas no lugar certo, esse é um dos primeiros pontos, tá certo? Então, e saber gerenciar os recursos financeiros da empresa. Isso, muitos morrem porque não sabem fazer essa gestão. E nós estamos num mercado que ainda é visto como tendo apetite para o investimento ou tendo em conta aquilo que é o próprio desempenho da economia angolana, felizmente já em fase de recuperação, pelo menos há 2 anos, com resultados positivos, acha que as decisões de investimento são mais cautelosas, são mais conscientes e são muito mais pensadas porque o mercado, portanto, é mais exigente. Olha, tem vários aspectos aqui em Angola, né, que eu tenho visto ao longo desse tempo que a gente tem trabalhado aqui. Existem muitas oportunidades para esse país crescer. Muitas oportunidades, né? A gente vê, por exemplo, na área de alimentos, na área fabril, na área industrial, né? O comércio aqui é bem pujante, né? Um comércio bem pujante, mas os insumos não são tão disponíveis. O mix de insumos não é tão disponível, mesmo porque muita coisa vem de fora ainda, né? Então isso dificulta alguns investimentos, né? No entanto, com as oportunidades que já existem, a gente vê assim, pessoas que estão sedentas de fazer algo mais. E aí eles se deparam com muitas coisas. Se deparam com alguns profissionais que ainda não estão preparados para tal, ou seja, para assumir junto com eles aquele desenvolvimento empresarial. Muitos dos bons, ou a maioria dos bons profissionais já estão bem colocados, né, em algumas grandes empresas. Então, e ali já meio que eles se acomodam no sentido de assim, olha, aqui tá bom, aqui estou tendo oportunidade, vou ficar aqui, e não ficam disponíveis ao mercado, né? E para quem está querendo desenvolver o negócio, você precisa atrair bons talentos também, né? Então, isso também é uma dificuldade grande que existe aqui.
Eu estava vou insistir um pouco na pergunta, e daqui a pouco vamos voltar, obviamente, ao seu percurso profissional, que também é importante até para que continuemos para que aproveitemos beber um pouco daquilo que foram as suas lições, as lições que aprendeu enquanto um profissional com mais de 2 décadas de carreira na área das telecomunicações. E a pergunta é: este mercado, o angolano, continua apetitoso para investir-se, ou o contexto macroeconômico de alguma forma retrai os investidores? A segunda, a segunda parte, né? A macroeconomia ainda não favorece, né? Ainda não favorece. A gente vê monopólio em algumas frentes, né? Isso dificulta bastante, né? O próprio governo monopoliza algumas coisas, né? Enfim, por diversos fatores, isso dificulta muitas vezes a entrada. Quais são os setores em que o petróleo e gás, por exemplo, né? É um monopólio praticamente, né? Enfim, então as telecomunicações não é um monopólio, mas são pouquíssimos players, né? Que já estão uma fatia enorme do mercado, né? Com market share assim, muito grande. Isso dificulta a entrada de novas empresas, né? Aí você vai dizer assim, mas no Brasil também isso ocorreu, né? Ou seja, em algum momento tinha uma grande empresa e foram surgindo outras. Mas ao longo de décadas, né? Então, hoje, essa recuperação que você fala aí, que está acontecendo na economia, e nos últimos 20 anos, ainda é pouquíssimo tempo para ter um mercado aberto para vir, por exemplo, uma empresa como a Claro do Brasil, né, que é um grupo que não é do Brasil, na verdade, é um grupo multinacional da América Latina, né, vêm outras empresas de Espanha, por exemplo, tem grandes empresas de Espanha na área de telecomunicações. Então, assim, é difícil ainda entrar aqui. E nós temos um mercado mais amplo, assim. E nós temos, para o caso das telecomunicações, que é uma área que domina, a realidade angolana é propícia para outros operadores, tendo em conta aquilo que também é o próprio, a própria densidade populacional. Qual é que é a sua avaliação? Eu estou a perguntar isso, portanto, com, diria, uma intenção muito clara: é que há vozes que defendem oligopólios no sentido de portanto, inclusive haver repartição de mercado. E nós estamos com um terceiro operador e olhamos para a morte de outro operador, portanto, em função da entrada de um novo operador. Qual é que é a sua avaliação, enquanto um especialista na área? Bom, na verdade, assim, hoje a gente atua muito na parte da gestão das empresas, né? Então, o que é que a gente vê nesse sentido? A gente vê um poder aquisitivo relativamente baixo da população, né? A gente sabe que os serviços de telecomunicações, os serviços não são serviços baratos, né? Não são serviços baratos. Hoje a gente encontra ainda no país muita gente que não tem smartphone, né? No Brasil, praticamente são 2 telefones para cada pessoa, né? Aqui a gente ainda vê um poder aquisitivo baixo para produtos mais avançados, né? Isso restringe muito também o investimento. Então, é uma pequena fatia da população que tem condição de colocar uma fibra ótica em casa, né? De ter acesso a uma TV paga, que as telecomunicações hoje não é só o telemóvel, né? O telemóvel é um dos, né? Então, a TV paga, uma internet, né? E isso subsidia, né? Subsidia não, isso termina aumentando a receita das empresas, né? Mas, assim, hoje sequer a maioria da população tem um smartphone. Quem dirá uma internet em casa, uma TV por assinatura. Isso, de certa forma, deve retrair, né, alguns investimentos. Então, quem já sabe como é que funciona o mercado e abraçou aquela causa e está ali. Mas de fora, quando você vem de fora, que olha, peraí, será que vale a pena nesse momento? Já tem grandes empresas lá, né, e o poder aquisitivo da população, então vai muito mais além de que simplesmente ter o dinheiro para investir, querer investir, né? Assim, no sentido assim, vale a pena investir nesse momento, né? Então isso realmente pode ser um dos fatores que retrai aí o investimento. Tá certo. Como é que foi a transição, ou o processo de transição de um executivo ou funcionário tanto do setor das telecom para um empreendedor e um líder estratégico?
temos uma longa história para contar. Quanto tempo você tem? Vou tentar resumir bastante, tá? Olha só, nos idos lá de 2009, mais ou menos, né? Eu já atuava no setor de telecomunicações e eu decidi, deixa eu fazer a conta certa aqui, eu acho que na época, eu tinha uns 30 e poucos anos, 35, 30 e poucos anos, e ainda não tinha um curso superior. Okay. Eu era técnico em telecomunicações, então eu era técnico, né, e atuava como tal na empresa, né? Fui subindo na carreira como técnico, mas não trabalhava nada com gestão, né? Decidi fazer um curso superior, uma formação de nível superior, e essa formação foi gestão financeira, né? Uma formação, hoje eu sou formado, tenho uma formação superior em gestão financeira, uma das minhas, e nesse curso de gestão me chamou muita atenção como liderar pessoas, como gerenciar processos, né? Apesar de ser mais focado no financeiro, mas a gente estuda muito também essa parte de liderança, de estratégia, e aquilo começou a me chamar muita atenção e eu comecei a gostar daquilo. 3 meses que eu estava no curso de formação, eu fui chamado pelo meu gerente da empresa para assumir uma coordenação de infraestrutura. Olha que interessante, né? Quando você dá o primeiro passo, as coisas começam a acontecer, né? Eu sempre falo assim, quando você muda, o mundo muda. Na verdade é isso, porque as oportunidades já estão aí toda hora. Você que não está vendo, ou então você que não está pronto para isso. Né? Então, na hora que eu começo a estudar, olha só, o meu gerente viu, né, o meu empenho, viu que eu estava estudando à noite, tá? Trabalha durante o dia, estuda à noite. Então, já fui colocado nessa função de gestão. E aí eu comecei a perceber que eu gostava daquilo, né? Aquilo era interessante para mim. Continuei a estudar. O meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o TCC, foi em cima dos processos da área de assistência técnica, que não era a área que eu trabalhava, mas era uma área que eu me correlacionava. Estrategicamente eu fiz isso. Estudei uma outra área, né? E tirei a nota 10 nesse trabalho de conclusão de curso. E pouco tempo... É nota máxima para o tipo, sim, para... pouco tempo depois eu fui chamado para ser coordenador dessa equipe. Ou seja, saí de uma coordenação da equipe, já fui para outra. E aquilo foi me trazendo notoriedade dentro da empresa, né? Uma oportunidade, surgiu a vaga de gerente de operações lá da província toda, né? Que lá a gente chama o estado, né? Da província toda, e eu concorri a essa vaga e já estava preparado, que eu vim me preparando, e assumi isso. Só que, em paralelo a isso, na faculdade que eu fiz de gestão financeira, no MBA que eu fiz em gestão empresarial, em paralelo a isso que eu atuava, ou seja, eu pegava aquilo da faculdade, trazia para dentro, né, aplicava e fui aprendendo na prática tudo isso, me fez participar de algumas premiações nacionais, né, que são focadas em avaliar gestão de empresas. Então, são certames que existem lá, né, e precisam de avaliadores que tenham capacidade de avaliar essas empresas. E aí, durante muitos anos, eu fui atuando também, avaliando empresas. E aí eu fui aprendendo muito mais, porque eu tinha que ir para dentro da empresa, tinha que fazer a avaliação dos vários setores da empresa, né, baseado no meu conhecimento, baseado nas práticas que tinha desses prêmios, e aí isso eu aprendia muito mais. Começou isso de forma voluntária, ou seja, eu não recebia nada por isso, né? Mas estava aprendendo. Então, enfim, com isso ganhei alguns prêmios como avaliador, destaque, enfim. E aí fui gostando mais ainda daquilo tudo. Agora eu disse, poxa, e agora, né? E agora? Quer que eu continuo aqui na empresa como gestor, mas eu estou desenvolvendo toda essa outra carreira aqui, né? De aplicar meu conhecimento em outras empresas. E aí foi quando, em 2015, eu decidi pedir as contas da empresa, pedir demissão da empresa, né, onde eu trabalhava há muitos anos, e aí comecei a abrir minha empresa de consultoria e comecei essa trajetória, né, que me fez trazer, me trouxe até aqui. Aí tem um outro... Como é que se chama essa empresa que abriu? JMG Consultoria. E depois... Soluções empresariais. E quando é que chega ao grupo acelerador? Muito bem. E aí, por ser consultor, já ter
já está trabalhando com muitas empresas, fui chamado pelo Grupo Acelerador para ser um dos mentores, né, dos programas de desenvolvimento empresarial que tem lá no Grupo Acelerador no Brasil. Isso há uns 3 anos e meio atrás. Fiz um bom trabalho, né, desempenhei muito bem. Essa mentoria é o quê? A mentoria é uma ajuda que você dá direta ao gestor de uma empresa, um dono de uma empresa, né, um diretor de uma empresa, para ele desempenhar muito, para ele implementar aquelas boas práticas que eram aprendidas lá nas formações do Grupo Acelerador. Então, tinha as formações e depois tem as mentorias. E aí tem um corpo de mentores que vai até a empresa e ajuda a empresa a implementar tudo aquilo para ter resultados. Tive um bom resultado. Um ano que eu passei como mentor, fui chamado para assumir uma diretoria do programa, de um dos programas, né, o programa Giants, que hoje tem aqui em Angola também, a gente trouxe para cá. Acredito que fiz um bom trabalho e fui chamado ano passado para expandir o Grupo Acelerador em Angola. A gente já tinha alguns clientes aqui que iam até o Brasil fazer formações e a gente viu essas oportunidades, como eu falei antes, e aí decidiram, Maurício, fizeram um convite em novembro do ano passado. Maurício, quer ir para Angola diante de todas as oportunidades? Quer ir morar lá? Tá fechado. Em janeiro eu vim para cá e estou aqui. Então, assim, é uma carreira que eu tenho me dedicado bastante, né, a muito estudo. Não adianta você querer crescer só com o tempo, né? O crescimento não vai só com os erros e acertos. O crescimento não é baseado apenas no seu crescimento profissional, como gestor de uma empresa, como um líder de uma empresa, ou como funcionário de uma empresa. Não é só assim, deixa o tempo passar que eu vou melhorar. Não é assim. Né? Como é que pode acontecer então o crescimento? Você tem que adquirir conhecimento. Você tem que inserir nessa sua jornada conhecimentos sobre aquilo que você está a fazer ou sobre aquilo que você deseja alcançar. Assim, é só ler livro? Não é só ler livro. Você tem que fazer formação, você tem que fazer treinamento, você tem que ter livro, você tem que se relacionar com pessoas que estão melhores do que você e que já estão naquele lugar que você deseja. Então, tudo isso eu fiz. Né? Tudo isso eu fiz de uma forma muito intensa desde 2009, 2010, quando eu decidi fazer o curso superior. Então já se foram aí 15 anos, praticamente, num currículo assim, extremo. Você recebeu o meu currículo, muito intenso, de muito estudo, de muito aprendizado, de muita participação em eventos, Então assim, eu decidi mudar. Os empreendedores, os gestores estão disponíveis para aprender e submeter-se a programas como o Giant, sobre o qual também gostaria que falasse um pouquinho? Pois é. O nosso grande desafio, né, inclusive em aceitar vir aqui, nessa bancada tão prestigiada, é despertar o interesse de mais gente, mostrando que não é só a experiência prática que vai te levar a excelentes resultados. Precisa de conhecimento, precisa de formação, precisa de mentoria, precisa de alguém que te diga se você está indo no caminho certo ou errado. Muitos empreendedores, ou poucos, vou colocar assim, nasceram já com aquela capacidade de observar um cenário e ser assertivo nas suas estratégias. Não é todo mundo que nasce assim, concorda? Não é todo mundo que tem uma visão estratégica que você, uau, olha só onde ele chegou em tão pouco tempo. Isso é uma minoria, são pessoas, são prodígios quase, né, que tem essa capacidade, tá certo? Você vê muita gente, por exemplo, que ganha dinheiro e que não é letrado, que não tem estudo. Como foi que essa pessoa conseguiu ganhar tanto dinheiro? Amigo, não vai por aí. Isso foi Deus que colocou a mão na cabeça dessa criatura e ele nasceu assim, ele tem essa visão. Então, não espera que você um dia acorde como aquela pessoa, com todas as ideias do mundo. Para a gente ter boas ideias, a gente precisa ter mais conhecimento. Tá aqui livros. Precisa conhecer, precisa entender mais, precisa entender melhor como se faz aquilo. No programa Giants, o programa Giants é um programa de desenvolvimento avançado. São clientes premium da gente que, após a nossa formação principal, que é a formação acelerador empresarial, eles participam de um programa anual que pode ser atualizado anualmente, né? Assim, ano a ano. A gente tem empresas que já estão há 5, 6 anos no programa, né? Mas é um programa onde a gente vai para dentro da empresa, vai levar formações específicas, tanto para o dono da empresa, para os sócios,
os líderes, como para os funcionários também, formações como atendimento, estratégia comercial, estratégia gerencial, liderança, e a gente insere também mentores especialistas naquelas necessidades daquela empresa naquele momento. Então, assim, não é uma coisa fechada que todos fazem a mesma coisa com a mesma... Não. A gente tem o escopo, né? Assim, que tipos de informações são necessárias e dizer que tem mentores disponíveis. Mas cada empresa está num momento diferente, está numa fase diferente, está numa dificuldade diferente, num desafio diferente. E aí é onde entram os mentores para atuarem diretamente naqueles pontos críticos que estão naquela empresa. Ok. A minha pergunta acaba por, diria, ser uma espécie de repetição da que fiz há pouco tempo sobre a disponibilidade dos gestores aprenderem e quererem, portanto, acelerar o seu negócio, porque há quem olhe para a mentoria ou ainda para a consultoria como gastos a cortar, são gastos supérfluos. Qual é que é a diferença? Porque também a gente vai acompanhando aqui o surgimento de vários mentores e de alguns orientadores emocionais. Qual é que é a diferença efetivamente que um trabalho de mentoria criterioso, estratégico faz? Olha, o mentor, na essência, o mentor, ele tem que ter experiência naquilo que ele está se propondo a ajudar outra pessoa. Ele tem que ter vivido aquilo, né? Não existe um mentor que sai da faculdade. Mentor que sai da faculdade não é mentor. Você pode ser consultor, é diferente. Você pode implementar, por exemplo, uma certificação ISO 9001 apenas com conhecimento, sem a experiência. Ali são formulários, são procedimentos que você vai implantar na empresa e ponto final, e vai embora. Mentoria em liderança, mentoria em gestão empresarial, é preciso ter muito conhecimento naquilo, é preciso ter vivido, né? Eu fui gerente de operações de grande empresa, de uma grande empresa, né? Eu vivi na pele o que nas avaliações de empresas que eu fazia, de várias empresas que eu já fiz, eu vivi na pele, eu andei dentro das empresas e vi o que acontecia. Então, hoje, eu consigo colocar o olho dentro de uma empresa e imediatamente identificar quais são os pontos e de que forma conduzir um processo de mudança de quem lidera. Então, o desafio é exatamente mostrar para quem está precisando que você é capaz. Isso é em qualquer processo de venda, né? Em qualquer processo de negociação. Ninguém vai te comprar uma coisa se não acreditar em você. Ninguém vai comprar uma coisa sua se não confiar que aquilo vai ajudar em algo. Então, o desafio que não é um desafio, na verdade, é assim, estamos aqui para mostrar que podemos sim agregar valor, né, para os empresários, para os líderes de grandes empresas, porque temos conhecimento. E quando eu falo temos, eu me incluo num grupo de mentores que tem dentro do grupo acelerador, né, que podem ajudar as empresas. Tá certo. Em que áreas é que os empreendedores, os homens de negócio em Angola mais procuram mentoria? Tem que ver com a liderança, tem que ver com a venda, tem que ver com a gestão das pessoas? Se divide um pouquinho, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, por exemplo, né, que a gente mostra a importância da cultura organizacional, que nada mais é do que fortalecer o seu time, né, fortalecer os seus funcionários para ter uma visão única sobre o negócio, é um desafio muito grande dentro das empresas. Então, quando a gente fala sobre cultura organizacional, chama muita atenção de muitas empresas. Poxa, é isso que eu quero para a minha empresa. Eu quero que as pessoas se envolvam. Eu quero que as pessoas... Aí você diz, mas Maurício, isso é possível? Claro que é possível. Como é que você está a fazer? Primeiro, quem são as pessoas que estão dentro da empresa? Essas pessoas estão dispostas a isso? Não. Então vamos ter que fazer algumas movimentações. Então, cultura organizacional é um ponto muito importante. Outro ponto é vender, né? Uma empresa que não vende, morre. A gente precisa de receita, precisa de dinheiro. A empresa precisa viver com dinheiro, né? Então, a venda, a comercialização, saber se relacionar, saber negociar é um outro ponto. A questão da gestão financeira é um outro ponto, assim, que quando a gente...
é curioso, porque assim, é muito difícil as pessoas pedirem ajuda, né? E eu sempre falo, quando um gestor, quando um líder pede ajuda e diz assim, reconhece que precisa, eu disse, você já deu a metade, você já andou a metade do caminho. O fato de você ser humilde e dizer assim, eu não consigo ir mais além do que eu já fui, isso já é um grande passo, né? Ou seja, você já vai estar aberto a aprender. Então, cultura organizacional, vendas, financeira e liderança. Ou seja, como liderar as pessoas, liderança é comportamento. Então, como liderar é saber como lidar com perfis diferentes de pessoas dentro de uma empresa e como explorar no bom sentido, explorar o potencial dessas pessoas para elas entregarem melhores resultados, desde que essas pessoas estejam nas cadeiras certas, né? Ou seja, naquela função, naquele cargo, essa pessoa tem que ter perfil para aquilo. E muitas vezes o gestor não sabe fazer essa alocação adequada. Então, Já se deparou com alguma situação de nepotismo cá entre as empresas que gere ou com quem faz empresas familiares, com quem trabalha? Assim. Empresas familiares, né? No Brasil também é assim, tá, gente? Tem muitas empresas familiares e que muitas vezes o gestor, o dono, né, ou a pessoa que tomou a frente para abrir aquele negócio, para, né, até em grandes empresas mesmo, né, que são gerenciadas por empresas familiares, eles têm uma dificuldade enorme, porque muitos deles não sabem fazer a separação adequada do que é empresa e do que é família dentro da empresa, né? Eu já fiz formação em conselho administrativo e consultivo de empresas, e a gente fala muito lá sobre conselhos consultivos para empresas familiares, né? E uma máxima que a gente usa no conselho é o seguinte: coloque a empresa no centro. Então, tá vendo discussão, tá vendo alguma coisa, tá vendo alguma discrepância ali de estratégia, de entendimento sobre o futuro do negócio, olha para o centro da mesa e diz, isso está sendo bom para a nossa empresa? Que é ela quem nos dá o sustento, é ela quem emprega, é ela que sustenta outras famílias, né? É ela que entrega bons resultados ou melhores resultados para os nossos clientes. Então, as empresas familiares têm muito problema. Aqui tem do mesmo jeito, tá? Tem do mesmo jeito. Tem casos de dizer assim, que eu já escutei aqui, né? É minha esposa, o que é que eu faço? Ou é meu esposo, o que é que eu faço? É aí onde a gente começa a dizer, assim, calma, não sai colocando todo mundo para fora, porque isso pode dar um problema no seu casamento. Mas vamos começar uma transição. Talvez colocar essa esposa ou esse esposo numa função ali que ela se sinta melhor e fique mais adequada, que não seja essa função de dirigir o negócio junto com você, né? Não precisa você tirar essa pessoa dentro da empresa, mas você pode redirecionar as funções. Então, ou então tem que tirar da empresa, porque está sendo ruim para ela, para aquela pessoa. É fácil. Está se desgastando muito. É fácil aceitar. É fácil. Então, assim, não é tão simples quanto parece, mas tem remédio para tudo, na gestão, na liderança, na estratégia. Ok. E qual é que é o remédio para, diria, a falência dos negócios aqui? Como é que nós podemos evitar que o negócio morra? Olha só, essa paradinha é para dizer o seguinte, tem negócio que já morreu e não sabe, tá? Então, assim, não tem como. Por exemplo, a gente sempre fala no acelerador empresarial, né? Na formação principal que a gente tem, que assim, a gente não é salvador de empresa. A empresa chega num determinado momento que não tem mais jeito. Pelo contrário, sai logo antes que você comece a vender seu carro, sua casa. Então, antes que isso comece a acontecer, já tem que sair, vamos lá renegociar suas dívidas, não tem mais jeito, né? Mas isso é um ponto bem importante, tá? Porque às vezes a empresa nem sabe que faliu. Ele acha que não, porque o mercado tá ruim mesmo. Só que ele tá consumindo os recursos, muitas vezes, que conseguiu no passado, de uma forma constante, ou simplesmente não tá a crescer de jeito nenhum. Não cresce. Essa empresa que não tá crescendo, tá a morrer. Empresa que não cresce, é porque tá a morrer. Entendeu? Então, às vezes nem sabe. Isso é um ponto importante, porque a falta de conhecimento sobre a gestão financeira, muitas vezes impede dele saber a hora de pular fora. De desistir daquilo.
Porque é muito difícil desistir de uma coisa que a gente sonhou, né? Então, assim, dá sim. Esse é um primeiro ponto dessas empresas que, né? Mas tem as outras que tem Alguma esperança. tem esperança, a palavra Sim. é essa mesmo. Uhum. Tem esperança sim, ela tem que procurar ajuda. Porque se você já soubesse resolver, você já tinha resolvido. Se você soubesse resolver, já tinha resolvido. Então, assim, você precisa de ajuda. E assim, sinceramente, falando dessa forma, com a experiência que eu tenho, Sim. não tô vendendo peixe. Eu tô falando a pura verdade. Se você soubesse já melhorar os resultados, você já tava a melhorar. Você não tava aí nesse resultado tão ruim. Então, procura ajuda. E não é procurar ajuda, né? Não é no banco. Porque muitas vezes o banco só vai lhe dar o dinheiro. E você vai fazer o que com esse dinheiro? Né? Ah, não, vou pagar as contas. Tá, mas como é que você vai gerar mais recursos, inclusive para pagar o banco? Não sei. Então não adianta. Então tem que ter muito cuidado também. E num banco, por exemplo, o banco vai estar lá à sua disposição. Né? O banco vai estar à sua disposição. O banco está fazendo a parte dele. Né? Mas você vai saber lidar com esse dinheiro? Então, é por isso que eu falo, procura ajuda antes que chegue aquele momento que você tem que vender seu carro para pagar as contas. Só para ficar aqui claro, como é que eu vou perceber que estou a precisar de ajuda? Olha, isso não é uma pergunta direta para se responder, assim, não é uma pergunta simples de responder, né? A gente precisa ter uma avaliação da empresa, né? A gente precisa... Bom, mas vamos lá, há sinais. Uhum. Há sinais. Há sinais. Você não está crescendo. Uhum. Você não está crescendo. Seu faturamento não cresce. Ou seu faturamento cresce, mas suas despesas crescem muito mais. Opa, tem alguma coisa errada. Isso é um mau sinal. Isso está a dizer o seguinte, que se seu faturamento está a crescer, ou seja, sua receita está a crescer, e sua despesa está a crescer mais desproporcionalmente, isso vai chegar a um ponto que vai se cruzar. Vai chegar no famoso break-even, no ponto de equilíbrio. Uhum. E aí vai começar a ter um desequilíbrio, porque você vai continuar subindo, mas sua despesa também. Então, isso aqui, esse gap que existe aqui, de despesas e custos acima do faturamento, isso vai ter que sair de algum lugar. Normalmente é o quê? De um lastro que você tem da sua conta bancária, da empresa, né? Você começa a queimar aquelas gorduras que existem na empresa, começa a demitir gente, isso está errado. Pode acontecer isso em determinados momentos da empresa, em determinada fase? Pode, mas quando isso acontece, já sendo um sinal vermelhíssimo, né? Que, olha, peraí, tem alguma coisa errada. Suas despesas só fazem crescer, ou sua faturação não cresce nunca, passa mês, ou então fica só no dente de serra ali, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, não avança nunca, e seu lucro também não avança nunca. Aí você vai dizer, ufa, então não mexe nada que tá tudo bom. Não, tá errado. Tem alguma coisa errada, porque se a sua receita não tá a crescer, e você não é o único que fornece esse serviço e esse produto no mercado, eu tenho certeza, alguém tá abocanhando a fatia de mercado. Alguém tá vendendo. E se esse alguém tá vendendo, estiver fazendo um trabalho melhor do que você, de gestão, ele vai começando a pegar mais clientes. Daqui a pouco ele vai pegar os seus clientes. Entendeu? E aí você começa a decrescer a sua receita, ou você começa a se distanciar de quem está a crescer. Isso é um péssimo sinal também. Isso às vezes o empresário não percebe. Tá certo, Maurício. Mais uma pergunta, um pouco aqui numa espécie de rodopio neste tema, porque é bastante interessante e acaba por ser aqui um momento também de estímulo para aquilo que são as formações e a mentoria que o Grupo Acelerador fornece a empresários. Como é que eu me apercebo de uma oportunidade de negócio e, acrescentando aqui mais uma pergunta, posso começar um negócio sem nenhum tipo de investimento? Como? E investimento financeiro, no caso? Não. Não existe negócio sem dinheiro. Tem que ter um mínimo, né? Não é só a ideia que faz o negócio avançar. A primeira parte da pergunta, né? Como é que eu vejo oportunidades, né? Olha só, não vai ser dentro de casa assistindo TV e assistindo novela. Não vai ser lá, tá certo? Você tem que andar. Existe um ditado lá no Brasil que a gente fala, não sei se aqui vocês falam assim, cobra que não anda não engole sapo.
Já ouviu esse ditado? Tem esse ditado por aqui? Não, mas percebo claramente a ideia. A cobra se alimenta do sapo. Exato. Né? Do rato, do sapo. Se ela ficar paradinha, o sapo não vai pra boca dela. Percebe? Ela tem que andar. Ela tem que... Então, assim, participar de feiras, participar de eventos. Começar a seguir no seu Instagram, parar de escutar bobagem no Instagram, no Facebook e no TikTok e começar a seguir contas importantes de pessoas importantes ou empresas importantes no LinkedIn, para você se antenar com o que está acontecendo no mercado. Então, assim, se você não andar, você não vai engolir, você não vai comer. Então, assim, tem que estar antenado com o que está acontecendo. Seguir aqui o podcast, colocar o sininho aí para ver em que momento tem coisas boas para você assistir. Então, assim, eu acho que primeiro tá antenado, e tá antenado não é estar necessariamente nas mesmas rodas de conversa, né? A gente estava conversando agora há pouco no off aqui, né, sobre isso. Se você anda nas mesmas rodas de conversa, dali você não vai sair, né? Dali você não vai sair. Ou você anda em novas rodas, ou você nunca vai descobrir o que está a acontecer no mercado, né? E na segunda parte da pergunta, eu consigo abrir um negócio sem dinheiro? Não adianta ter só conhecimento, por exemplo, se for serviço. Você vai ter que prestar o serviço, você vai ter que ter no mínimo que contratar alguém para te ajudar. Você pode começar sozinho? Pode. Eu comecei sozinho, como consultor de empresas, mas logo eu estava precisando de mais gente, e para isso eu preciso contratar, né? E para isso eu preciso divulgar na internet, e para isso... Então, assim, existe sim um conceito de startups, né? Que são aquelas empresas que encontram uma oportunidade excelente no mercado, né, que conseguem ter uma ideia para resolver aquelas questões muito boa, e que aquilo, se tiver injeção de dinheiro ali, de investimento, elas conseguem decolar, arrancar, né, tracionar, como se fala no mundo das startups. Mas precisa de dinheiro. E aí tem os investidores anjo que vêm, investem, né? São aqueles investidores, empresários já bem-sucedidos, ou pessoas que são investidores que, peraí, isso aqui tem uma oportunidade excelente. Aí vai lá e investe dinheiro. Mas... Em Angola, a experiência que tem, há investidores anjos, como no Brasil, tem. ou quem tem dinheiro aqui gosta de se esconder para não ser visto como um marimbondo. Qual é que é a experiência? Tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas, né? Sim. Tem as duas coisas, né? Tem gente que vai investir fora, né? Por isso que existe uma grande dificuldade, por exemplo, de tirar dinheiro daqui, né? O governo... sabiamente, ou, enfim, de certa forma, vamos deixar o dinheiro aqui, para investir aqui, em Angola, nos angolanos, mas existem as duas coisas aqui. Há muito dinheiro parado no banco, os bancos estão a fazer dinheiro com os depósitos, e os empreendedores que precisam de algum investimento de investidores anjos não conseguem ter acesso ao dinheiro, é isso? Também. Vamos voltar um pouco aqui à tua experiência ou à sua experiência nos dois mercados. O que é que foi mais marcante comparativamente à cultura empresarial que conhecia no Brasil, cá na realidade angolana? Já mencionou muitos elementos similares ou que se parecem entre um e outro mercado, mas o que é que de diferente cá notou e que lhe despertou até a necessidade de um maior estudo do mercado? Excelente. Tem realmente um ponto bem interessante aí. No Brasil, é muito comum isso que a gente faz aqui, de formação para empresários, de mentoria para empresários. É um mercado muito aquecido lá, muito aquecido. Tem muitos players no mercado fazendo isso já há alguns anos. Então, lá a concorrência é bem acirrada, né? O Grupo Acelerador é o maior grupo de formação lá, são mais de 16 mil líderes formados. Então, a gente tem, assim, foram mais de 40 mil empregos gerados nas empresas que fazem parte dos programas nossos, né, que a gente tem essa contabilização. Então, assim, somos os maiores, mas temos uma concorrência enorme. Aqui, o que chamou a atenção é que quando a gente fala sobre o Grupo Acelerador e a forma como a gente faz, que é uma forma prática, aplicável, relevante, com conteúdos muito simples, isso chama muita atenção, só que gera uma desconfiança, né? Vai dizer assim, primeiro, brasileiros que vieram pegar nosso dinheiro, estamos cansados disso. Ou estrangeiros, sim, né? Segundo, mas quem é você? Você não fala mangolês? Quem é você
Qual a sua experiência? E essa empresa veio só fazer uma formação e volta para lá? Ou, então, foram várias perguntas que a gente já teve que responder, tá? E a gente tem trabalhado na seguinte frente, olha só. Mas são coaches. Mas quem disse que as pessoas não precisam de coach? Nós não somos coaches. Mas quem disse que as pessoas ou o empresário precisam de determinadas ajudas em determinada fase da vida. Uma pessoa pode precisar de um psicólogo. E qual é o problema de a pessoa se abrir para um psicólogo? Precisar de um psiquiatra para tomar alguma medicação para controlar a sua ansiedade. Isso não é necessariamente um problema que vai colocar a pessoa à margem do mercado. Determinadas pessoas precisam de coaches, que são pessoas que vão... Eu sou formado em coaching. Eu tenho várias formações em coaching. Eu utilizo a metodologia coaching dentro das minhas mentorias, no sentido de despertar em você o que você tem de melhor para você fazer. Então, não tem certo nem errado. Tem o que você está precisando agora. Então, o que eu tenho identificado é que essa resistência, uma certa resistência para dizer assim, quem são vocês? Quem são vocês? Vocês vieram aventurar, vocês vieram explorar. E aí eu gosto sempre de dizer uma frase muito marcante, né? A gente veio sim crescer em Angola, porque uma empresa tem que crescer, mas não viemos só crescer em Angola, viemos crescer com Angola. Então nós estamos aqui. Eu vim para aqui sem data para voltar. Alguns me perguntam assim, quando é que você vai voltar? Eu não sei se eu vou voltar. Não sei, o futuro a Deus pertence. Eu não vim para voltar. Então, a gente está aqui mesmo, a gente veio para ficar, a gente veio para desenvolver empresas, né? Temos uma experiência de quase 10 anos, o Grupo Acelerador, lá no Brasil, então não somos aventureiros. Foi necessário um investimento. Sim, altíssimo. Altíssimo de mais ou menos quanto? Não viemos testar uma metodologia. Vamos ver se isso dá certo. Não, a gente já sabe que dá certo. E do ponto de vista de estrutura da empresa, como é que vocês estão? Temos uma sede própria no Talatona, né? Temos um escritório, mais uma sala de formação. É uma sala relativamente pequena, mas para as grandes formações que a gente faz, como a gente já fez aqui, formações para 650 empresários, a gente utiliza hotéis, né? Maiores, estruturas bem maiores, para fazer essas formações. E postos de trabalho criados de angolanos, postos de trabalho criados pelo Grupo Acelerador. Ontem e hoje mesmo, tá? Quem me segue no Instagram lá, Conselheiro Maurício Guimarães, vai ver um post que eu fiz no Stories. Ontem entrou uma funcionária nova, hoje entrou outra funcionária nova. A gente está aqui para desenvolver o país. E o país cresce com empresas sérias, empresas sérias são reconhecidas pelos seus clientes. E quando as empresas sérias são reconhecidas pelos seus clientes, eles compram mais e compram mais vezes. Isso começa a gerar recursos, receita e demanda interna dentro dessa empresa, e isso gera mais emprego. Então, assim, a gente, na verdade, quer que as empresas gerem mais emprego, que paguem melhor seus funcionários, né? E quer que o país se desenvolva. E a gente não faz sentido a gente do Grupo Acelerador também não fazer a mesma coisa conosco. Então, inclusive, nossa metodologia é baseada no que a gente faz lá no Brasil. São mais de 250 colaboradores, né? Aqui, então, a gente também tem pessoas... a ideia é que 100% da nossa mão de obra seja angolana. Eu hoje, falando com a moça que entrou, né? Me chama muita atenção. A média de idade dos nossos funcionários lá é 25 anos. Umas meninas altamente educadas, sabe? É uma coisa que me chama muita atenção aqui nos jovens, né? Educados, sabem falar, né? Pessoas com vontade de crescer. Atualmente a equipa está com quantos? Hoje, a equipa direta são 5 pessoas, e a indireta, porque tem o marketing, que atua diretamente com a gente, tem contabilista, tem o pessoal de vendas também, estamos aí em torno de umas 10 a 15 pessoas. E depois os eventos acabam por ser outsourcing, portanto é compra a outros fornecedores. Maurício, nós tivemos aqui a oportunidade de conversar sobre muito e ainda há muito que falar. Vamos fazer aqui mais umas 2, 3 perguntas rápidas. O que a liderança do futuro precisa aprender com os erros do passado? No geral, portanto... Já há alguns anos que a área de recursos humanos se dedica a cuidar de fato das pessoas e não só pagar salário, né? Então, antigamente, quando a gente falava
No departamento de RH, é o departamento que contrata, que demite, que paga salário, que paga benefício e ponto final. E, no máximo, compra um bolinho lá para cantar o aniversário do mês. O aniversário do mês. Isso era assim no passado, né? Em muitas empresas. Hoje, atualmente, e aí eu nem vou para o futuro, eu fico aqui no presente, né? Porque hoje tem duas vertentes muito importantes. Ou a empresa valoriza as pessoas que trabalham lá, ou você vai perdê-las. Ou elas não vão ter uma performance boa. Tá? Então, isso é um ponto muito marcante, isso é muito atual. Você ter que valorizar as pessoas que trabalham com você. Valorizar em vários aspectos. Valorizar reconhecendo, dando condição de trabalho, dando salário justo para o que ela faz, né? Meritocracia. Tá certo? Isso é um ponto muito importante, né? Que muitos líderes, donos de empresas, eles ainda não despertaram para isso. Acha que você tem que estar aí para trabalhar mesmo, e se você não estiver achando bom, saia que tem outro na fila. Tem um monte de gente querendo. Isso não existe mais. Assim, você tem que realmente atentar que valorize as pessoas, desenvolva elas, que elas vão entregar o melhor resultado. E a segunda vertente é o RH estratégico, ou seja, que tem a ver com pessoas também. O RH passa a ser um braço forte do dono da empresa, do líder maior da empresa, porque ou o RH começa a entender qual é a estratégia do negócio, ou ele não vai conseguir desenvolver estratégias para desenvolver as pessoas, né? Ferramentas, instrumentos de gestão, instrumentos de liderança. O RH é quem dá essa condição para os demais fazerem o seu melhor. Então, esses são dois pontos que, assim, a gente fala isso hoje, não é novidade, tá, gente? E não é porque veio lá do Brasil, nem país desenvolvido. Não, gente, é só abrir a internet. É só dizer como eu falei, começa a estudar e começa a abrir os ouvidos e os olhos para o que está acontecendo, você vai perceber que sim, ou você começa a trabalhar estrategicamente com essas pessoas, ou elas não vão entregar o resultado que você deseja. E sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Maurício, que conselho darias ao Maurício de 1989 no seu primeiro dia de trabalho? Eita, 1989, né? Sim. Puxa vida, agora me passou um filme. Eu nunca fiquei desempregado, sabia? Eu passei 3 meses quando eu saí da escola técnica, né? Foi os 3 meses ali do início do ano, e comecei como estagiário. Eu me lembro que meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, eu ganhava metade de um salário mínimo. Naquela época era muito baixo. E só deu para comprar uma calça. Eu vestia essa calça todo dia, sabe? Era um prazer, sabe, que eu tinha. Minha calça que eu comprei. Então, eu fui aprendendo que eu precisava, eu errei bastante no início, porque eu não tinha uma visão de que eu tinha que ter um futuro mais promissor, eu tinha só que trabalhar, eu tinha só que ganhar o salário no final do mês, isso é um problema, né? Quando eu comecei a despertar que a minha carreira profissional não se resumia a um salário no final do mês, foi quando eu atentei que eu disse, opa, peraí, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a adquirir outros conhecimentos. E foi por esse caminho que eu acertei. Vamos ao nosso brinde final, Maurício. Se pudesses encher aqui a taça dos empreendedores angolanos hoje com uma só coisa, portanto com um só conselho, qual é que seria? Eita, difícil um conselho só, hein? Não vontade de ficar aqui dando centenas de conselhos. Olha, mas assim, a gente tá falando aqui para tanto líderes de pequenas e médias empresas, né, como de grandes empresas. Então, independente de onde você está, né, você começa a ter que entender se o que você está fazendo hoje, né, está sendo bom só para você. Tá certo? Porque muita gente se prepara olhando só para si, né? A minha carreira, é o meu cargo, é o meu salário, é o meu prolabore, é o meu lucro. Você tem que começar a olhar para quem está ao seu redor, né? E eu não estou falando em assistencialismo, não é sobre isso, né? Em filantropia, não é isso, né? Porque uma empresa precisa dar lucro, enfim. Mas comece a olhar que você impacta muita gente. Toda decisão que você faz, que você toma dentro de uma empresa ou dentro do seu setor que você lidera, numa Sonangol da vida, numa empresa grande, numa Unitel, sei lá, numa empresa qualquer, eu falando nomes aqui, mas qualquer que seja a empresa, a decisão que você toma, você impacta as pessoas.
entendeu? Então, pense bem, né? Comece a se trabalhar melhor, olhando mais ao seu redor, né? Começando a reconhecer a importância das pessoas que estão ao seu redor, porque se você não atrai as pessoas para o seu negócio, se você não atrai as pessoas para si, para te ajudar, né? Você vai ficar sozinho, né? E por mais que você ocupe um cargo bonito, né? Eu sou líder, eu sou chefe, eu sou diretor, eu sou presidente do conselho de administração, eu sou dono dessa empresa, fui eu que fundei tudo isso. Isso é muito pouco. Isso não é nada. Isso só vai ser grande quando você começar realmente a atrair as pessoas para você, né? Que aí essas pessoas vão se agarrar com você no seu propósito e elas juntas também vão ter que ter resultados, né? E aí sim você está começando a mudar o mundo, você está começando a mudar a Angola, está começando a mudar a sua empresa. Então pense bem nisso. Não pensa só em você. Pensa em quem está ao seu redor, que eles vão perceber isso e vão te ajudar a crescer mais ainda, desde que também eles cresçam. A gente ouve muito de alguns bilionários, né? Que eles falam sempre assim: eu só sou bilionário porque tem vários milionários que eu fiz. Ou seja, muita gente ganhou muito dinheiro, por isso que eu estou aqui hoje. Senão não estaria. E aí são palavras deles mesmo. Isso é uma verdade, né? Alguém só cresce se quem está perto cresce também. Então, atenta para isso. Maurício, muito obrigado por partilhar aqui esta taça cheia hoje. Foi uma taça muito cheia de conselhos, de ideias e também de experiências que viveu ao longo dessas mais de 2 décadas de carreira, por exemplo, nas áreas das telecomunicações, mas se considerarmos aqui a parte da mentoria e da consultoria, é muito mais tempo de percurso profissional. Obrigado por se juntar a nós. Nós esperamos tê-lo cá daqui a uns bons meses para vir nos contar sobre os resultados do trabalho que tem estado a fazer aqui junto de empreendedores, junto também de profissionais com quem trabalha na mesma equipa ou que está integrado na sua equipa, na equipa do Grupo Acelerador. Nós ficamos por aqui com a promessa, obviamente, de continuar a tomar uma boa taça cheia. Muito obrigado. Sucesso para nós.